Estamos todos já? Vamos começando? Vamos. Eu vou... Bom dia. Então, como a Vivi já colocou no início do nosso encontro hoje, a gente segue aqui com algumas perguntas, né, para hoje. Temos aí cerca de 40 minutos para discutir a nossa pergunta. Eu vou trazer aqui a pergunta inicialmente, mas depois eu vou pedir para o Felipe e o Vini falarem um pouquinho para a gente sobre algumas experiências, mas eu queria compartilhar com vocês. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Sim. É só compartilhar aqui com vocês qual é, né, a nossa missão de hoje aqui nesse grupo, para já ficar isso em mente. As perguntas que a gente espera discutir aqui nessa manhã, nesse grupo, né? Então, quais são as iniciativas socioambientais públicas e privadas que podem aumentar a escala dos sacis no bioma cerrado? Quais são as demandas por iniciativas nesse sentido? E quais são as lacunas e oportunidades que a gente tem em relação a essas iniciativas? Agora que vocês têm um pouco da ideia das perguntas, eu vou parar aqui de compartilhar e vou pedir para o Felipe e depois para o Vini contarem, né, um pouco sobre as iniciativas aí, fazer um panorama do que temos, né, do que sabemos que temos. Depois a gente quer contar com a contribuição de todos também. Vamos lá. Obrigado, Sandra. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, eu vou levantar a bola, né? Essa é a expectativa para jogar, para que a gente quer ouvir coisas parecidas de vocês, né? O que é que a gente tem em termos de experiência, sejam elas positivas, sejam elas negativas, alguma coisa que não deu certo, né? Eu quero falar para vocês que dentro do Web Ambiente, eu coloquei a URL aí para vocês, né? Do Web Ambiente, a gente tem para o Cerrado 100 experiências, quase 100 e poucas experiências sobre plantios feitos com nativas no Cerrado, né? Para que a gente comece. E as experiências que forem relatadas aqui vão ser compartilhadas lá na medida que a gente conseguir identificar e qualificar essas experiências que estão sendo compartilhadas aqui com a gente, tá? Outra coisa que eu queria falar de ações que estão acontecendo é o projeto Paisagens Rurais, né? É uma parceria do Serviço Florestal, do Ministério da Agricultura, né? Com a Embrapa, no treinamento de quase 200 técnicos do Senar, para que a gente possa fazer a divulgação de coisas que forem faladas aqui nesse evento, tá certo? Eu quero destacar porque, se a gente for olhar como que a recomposição da vegetação nativa, como isso está atingindo os produtores, né? A gente tem a identificação de que pelo menos 90% dos agricultores, né, no caso do Cerrado, tem menos do que 4 módulos fiscais. Então, esse tipo de tecnologia, sistemas agroserratenses, são fundamentais, são muito importantes para esses produtores com menos de 4 módulos fiscais. Eles são responsáveis por 26%, mais ou menos, da área da agricultura brasileira, né? Então, é significativo, principalmente pelo número de produtores rurais que a gente pode atingir com essa divulgação desses resultados que a gente tem aqui, né? Então, a gente conhecer, a gente saber dessas informações, ter esse banco de dados sobre as informações que estão sendo compartilhadas aqui é fundamental para que a gente possa desenvolver o Cerrado no sentido da sua recomposição. Um outro programa que está acontecendo, né, que está juntando, e que tem como grande desafio, é o projeto Pra Valer, né? O Pra é uma brincadeira que a gente faz, né, com a sigla do Programa de Regularização Ambiental que os estados têm que fazer, onde a gente está identificando exatamente essas ofertas de conhecimento, trabalhar com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Federação da Agricultura, e colocar de mãos dadas os produtores e os órgãos ambientais, e aquilo que a ciência tem produzido, que é o que a gente está falando aqui, né? Para que a gente possa referendar
esses conhecimentos, né, e que a gente possa compartilhá-los da melhor maneira possível. Então, eu queria destacar isso aqui, gente. O quão significativo está sendo a colaboração de vocês, que isso não vai ficar num evento, né, que nós estamos fazendo aqui, conversando, mas que isso vai ser avaliado, que isso vai ser divulgado da melhor maneira possível, de modo que a gente possa compartilhar experiências e resultados, né, que as pessoas possam saber o que é que está acontecendo. Tá? Muito obrigado. Joia, Felipe. Vinícius, poderia falar um pouco para a gente do produtor de água? Antes, eu queria destacar aqui, né, que nós temos a Janaína aqui fazendo a relatoria para a gente hoje, tá? Ela vai nos ajudar aí e vai apresentar um pouco da discussão. E também temos o Vini, né, nos ajudando aqui na moderação do chat, que foi uma coisa que a gente sentiu falta ontem, tá bom? E ainda também queria pedir para que, na hora da discussão, quem puder pedir a palavra para falar, é mais fácil para a gente coordenar, porque às vezes a gente não consegue sintetizar as coisas do chat tão rapidamente, né? E aí, por isso, a gente pede que, por favor, prefiram dar uso à palavra, tá bem? Então, agora, Vini. Bom dia, pessoal. Então, o Produtor de Água é um programa que foi criado ali, concebido nos anos de 2003, 2004, e pensando principalmente no abastecimento hídrico das cidades. Então, a gente tem o exemplo bastante conhecido, né, em várias matérias jornalísticas, do produtor de água de Extrema, né, que é bastante famoso. Tivemos o Fórum Mundial de Água em 2018, né, o Fórum Mundial de Águas e o Fórum Alternativo Mundial de Águas, né, aqui em Brasília, também teve uma discussão bastante grande, vários participantes. Ele é um programa que visa uma concertação entre os órgãos de governo e a sociedade civil, as ONGs, né, nesse trabalho de manter em boas condições o abastecimento hídrico de cidades importantes e que façam projetos para a Agência Nacional de Águas. Então, ele é um projeto bem concentrado assim nas regiões sudeste e sul do Brasil, né? Nesse último edital que começou a ter mais projetos do centro-oeste e do nordeste. E é um projeto que visa organizar todos os interessados nessa agenda da água, né? E a gente pôde acompanhar o nascimento do Pipiripau, começar a trabalhar na área ali antes de ter o produtor de água, né, nos idos de 2011, 2012, né? O programa começa no final de 2012, oficializado, e começa naquele plantio clássico de mudas, né? Para quem trabalha com restauração conhece, né? O famoso 3x2, 3x3, 1x1, né? Planta as árvores que são mais fáceis de produzir mudas, de serem coletadas, e plantar mudas, não com uma diversidade grande, né, em torno de 20 e poucas espécies, né? E a gente vai batendo na água mole em pedra dura, né, produtor de água, de ter outros sistemas para além do plantio de mudas, né? Então, nos últimos projetos que a gente trabalhou, a gente conseguiu colocar mais semeadura direta e mais agrofloresta do que plantio de mudas. Infelizmente, o nosso projeto foi finalizado, né, e a gente já não está tão próximo assim das ações igual era, mas a gente pôde, a partir também da experiência do Pipiripau, contribuir no nascimento do mesmo projeto na Bacia do Descoberto, que a Bacia do Descoberto abastece 60% da água de Brasília, já chegou a ser 2/3, né? E o Pipiripau é só 7%. Mas é uma experiência que mostra bastantes resultados, né, quando se trabalha em coletivo, né? E de como você pode ir evoluindo com os órgãos governamentais essa ideia de não só plantar mudas, mas também áreas maiores, áreas planas, fazer semeadura direta nas áreas de agricultores familiares com vocação para a produção de alimentos, de segurança alimentar, assentados, chacareiros, né? Também ter os sistemas agroflorestais. E a gente numa reunião da UGP que eu pude participar, apresentei os sistemas agro-serratenses, ficaram super empolgados e abertos, né? Inclusive foi matéria do jornal, do boletim da própria UGP, né? E é um canal aberto também para a gente poder disseminar os sistemas agro-serratenses aí, com recursos, sejam governamentais, via ANAS, sejam recursos das próprias ONGs para restauração ali na Bacia do Pipiripau. Inclusive, foi lá que a gente conseguiu começar a implantação dos sacis na prática, né? Uma sobra de recursos aí no W, a gente conseguiu investir em torno de R$60 mil na sistematização, experiência e 2,5 hectares de 3 famílias nos assentamentos. Osiel Alves, uma família, né?
e 2 famílias no pré-assentamento Roseli Nunes. São essas 3 primeiras famílias implementando o SACIs na prática, né? São 2,5 hectares, e a gente brinca que desses 2,5 hectares a gente quer cumprir a meta lá dos 2 milhões de hectares até 2030, né? Mas de como ter no cardápio de implantação de áreas, né? Os sistemas agro-serratenses também, como ganhar escala, como ter unidades demonstrativas nos estados, né? A gente também está trabalhando em parceria com o Movimento Sem Terra nessa campanha dos 100 milhões de árvores, produção de alimentos saudáveis, né? A gente está colocando na cabeça do movimento que não é só plantar árvore, no Cerrado tem que plantar arbusto, tem que plantar capim e tem que plantar comida, né? Comida eles já sacaram que é produção de mudas e alimentos saudáveis, né? Mas produzir capim e arbustos também, e ter umas unidades demonstrativas nos estados que eles estão com essa campanha no Cerrado. Então, a gente está nessa conversa também, e a desenhar isso com eles, nessa forma de ter iniciativas não só governamentais, mas iniciativas da sociedade, dos SACIs serem disseminados, e ter vários SACIs aí nos estados, nas comunidades, né? Disseminar essa boa semente nesse vento, nesse rodemoinho que só o SACI pode proporcionar. É isso. Gratidão. Vinícius. Joia, Vini, obrigada. Agora a gente conta com a participação de vocês aí. Isso foi só para dar uma iniciada, dar um start na nossa conversa. E aí a gente queria ouvir de vocês também quais outras iniciativas que vocês têm conhecimento, que vocês têm atuado. Eu vou até colocar essa perguntinha aqui no chat agora. Mas, por favor, podem. Sandra, Isabel, ESPN, eu vou ter que sair já já, né? Aquela chata que entra já vai sair. Mas eu quis entrar em você corre, Bel. Alô? Só que você está aqui, já está bom. Estou concordando aqui. Foi mal, gente. Não, eu acho que tem algumas oportunidades. A Bel tem salvo-conduto. Não, eu tenho um vizinho aqui que fala pra caramba. Um espectro de competências essenciais da liderança. Não, eu pensei assim, tem umas iniciativas rolando nos Calunga, que eu acho que é algo aqui, que... Né? Não sei se tem alguém aqui. Tem alguém com o microfone aberto. É o meu vizinho aqui, da fala. É o meu colega de escritório. Tá. Um balanço melhor entre as competências diferentes. Manda um beijo aí para o Tata Giba, Bel. Eu tenho um microfone aqui. Tata Giba News. Ele nasceu com um microfone. Mas tem algumas iniciativas rolando nos Calunga, né? Alguns projetos que eu acho que seria uma oportunidade super interessante de estar sendo experimentadas essas iniciativas de SACIs, né? Inclusive, eu sugeri que eles fizessem um intercâmbio aí, no Pipiripau, aí no Pipiripau. Então, eu acho que é algo que a gente poderia estar atento devido a todo o contexto, né, dos Calunga, assim, que não faz sentido eu entrar lá com técnicas que não tenham nada a ver. Então, é uma iniciativa que a Denise Lima e o Manuel estão desenvolvendo e que eu gostaria de fazer uma ponte aí para a gente experimentar ver se replica lá. E eu queria só comentar, assim, que como... mais falando dos potenciais, Sandra, eu acho que a gente teria que ter uma linha de trabalho relacionada às agências de ATER, né, em capacitação de agentes de ATER. Então, no ISPN agora, por exemplo, a gente está fazendo um processo né, replicando o CAP Gestão, que é um processo de formação de técnicos de ATER com relação às cadeias da sociobio, a gente está trazendo para o Cerrado. Tem um contexto mais relacionado a agroindústrias e tal, mas é um modelo, né, da gente poder disponibilizar formações online ou não para técnicos de ATER, porque são eles que replicam técnicas ruins, ou são eles que chegam no território, quando chegam, né? Então, primeiro, garantir a TER. Segundo, garantir que quando a TER chegue, ela chegue com informação qualificada e contextualizada. Então, eu acho que uma linha de ação toda deveria ser o universo da TER, a ANATER, formação desses agentes e esse contexto todo, né? Então, só para trazer um pingo de contribuição aqui, colegas, muito, muito linda essa iniciativa. Conta com nós do ISPN, viu? Joia, obrigada, Bel. Faremos e muito. Na próxima você vai estar na organização do evento, já fico sabendo. Aí fora o PPP Ecos, né, que a gente vai estar com o edital aberto em breve, para a gente isso é super interessante. Então, se já tiver iniciativas rolando aí
quiser começar a escrever um projeto, o PPPX vai lançar edital ainda, né, esse ano que vem, a gente tem uns 3 editais aí na linha para apoio a iniciativas comunitárias, então esse é o tipo do projeto que o Comitê Gestor Nacional ama aprovar. Nós também. Ótimo. Vamos botar o PPX aí para apoiar os SACIs. Tivemos spoiler. Iniciativa piloto é com o PPPX mesmo. Aliás, faz toda a diferença o PPPX, né, gente? Isso aí. Vamos lá, mais. Alguém mais gostaria de colocar iniciativas ou demandas? Eu vou colocando aqui as outras perguntas para vocês irem pensando. Demandas por iniciativas ou lacunas, né? Bel já apontou um pouco da lacuna, e também pensando em oportunidades, né? Sandra, eu posso falar rapidinho, assim, uma coisa que me veio na cabeça a partir da fala da Isabel, que eu estou representando, né, a Candombá na COA, né, no Comitê de Orgânicos e Produtos Agroecológicos, que está elaborando o plano distrital de produção orgânica e agroecológica do DF, né? Eu estou no GT de formação, e uma coisa que a gente tem discutido muito é a importância dessa capacitação das ATER, e também quem são as pessoas, os servidores que chegam até ali, né? De abrir as portas para os técnicos e técnicas de agroecologia, ampliar um pouco, assim, essa abrangência do conhecimento das ATER. Aí, assim, eu sei que no IFB, eu sou egresso da agroecologia, né? Tem muitos projetos lá que permeiam um pouco sistemas agrosserratenses, até deram origem para essas reflexões, mas com o Ilvan e a Vivi aqui, eu fico meio tímido de falar, porque eles têm muito mais conhecimento do que eu nesses projetos. Mas, assim, eu e alguns egressos da agroecologia, a gente está pegando alguns projetos pequenos no Distrito Federal para ajudar algumas propriedades rurais a incluírem um pouco os princípios da agroecologia, né, nas suas propriedades. E tem uma delas que, assim, não é uma unidade produtiva pequena, não é uma agricultura familiar, né? São 30 hectares. E eles super abraçaram a ideia dos sistemas agrosserratenses, assim. Então, eu acho que a possibilidade de expansão dos sistemas agrosserratenses para essas outras unidades produtivas, mesmo eu achando importante focar em assentamentos rurais e comunidades tradicionais, né? Eu acho que é muito o nosso foco aqui também. Eram esses comentários só. Obrigado. Muito bom, Guilherme. Guilherme, escreve no chat, por favor, o nome do projeto. Mais detalhes lá para a gente, por favor. Beleza, é um projeto privado, né? É como se fosse uma consultoria que os alunos da agroecologia estão tentando elaborar, assim, mas eu posso dar mais detalhes aqui. Beleza, a gente quer também privado, público, escambau de bico, tá tudo valendo. Mais alguma coisa, gente, que temos aí de iniciativa? Pessoal do terceiro setor, universidades, câmbio. Eu queria dar uma contribuição também. Você falou de levantar a mão, Sandra. Não sei se tem mão levantada, me desculpem. Não tem, as pessoas não estão levantando. Pode posso... falar, Daniel, por favor. Tá bom. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Tempo que eu não vejo um monte de gente. Legal, entusiasmado como ontem com esse encontro, super legal. Eu tenho umas questões para debate, mas acho que isso fica para o final, né? Sobre quando o Viviane postou aqueles 3 pilares ou princípios do SACIs, eu estava imaginando um encontro desse ou num próximo, onde a gente falasse o que é SACI para você? Eu fico querendo saber, a gente está botando um nome novo na praça. Para quê? A gente quer que isso se expanda, a gente quer que isso venha carregado de um conceito forte e que esse conceito seja o mesmo para todos que estão aqui, ou cada um vai sair desse encontro, cada um com uma ideia do que é SACI. Não sei o quanto vocês estão pensando nisso, mas então eu gostaria da gente ter um tempo para debater isso e cada um poder pensar o que é SACI para você e no que o SACI diferencia do sistema agroflorestal, né? O quanto ele fortalece, o quanto ele enfraquece o sistema agroflorestal, que eu sou super adepto do sistema agroflorestal também, por isso eu estou aqui.
Então, eu gostaria de entender melhor isso. Eu acho que um pilar que eu já gostaria de sugerir é o que é o sistema agroflorestal. Um principal pilar do sistema agroflorestal é que ele é análogo à floresta. Ele é análogo ao funcionamento da floresta. E o que é um saci? Né? Seria um sistema que é análogo a uma savana? Então, acho que a gente tem que discutir esse pilar também. Mas aqui, nessa pergunta específica, eu acho legal a gente encontrar oportunidade de acordo com os tipos de áreas que a gente tem. Então, quais são os tipos de áreas ou as oportunidades que a gente tem de inserir o cerrado nessas áreas, integrar os sistemas com o cerrado. Então, a gente tem as áreas de proteção, a gente tem a reserva legal, que geralmente é floresta. A reserva legal pode ser restaurada com 50% de planta exótica. A gente pode fazer sistema agroflorestal na floresta e tem incentivos para isso. A reserva legal, a gente está entre extinguir a reserva legal, vira e mexe, chega um projeto de lei e fala, extingue-se a reserva legal. Então, nossa parte aqui é dar opções para a reserva legal. Eu sei que o Felipe pensa muito nisso. O que a gente vai oferecer para a reserva legal? E aí a gente tem sistemas agroflorestais, de novo, e a gente tem os sistemas silvopastoriz. A gente está falando muito pouco dos sistemas seminaturais, dos sistemas que é a solta. Um pouquinho mais diferente que a solta é inserir o capim exótico dentro do cerrado e colocar o gado, a gente poder oferecer isso como opção. Acho que a gente tem que, eu não sei, debater a questão do gado, não só nesse grupo, mas sobre a reserva legal no cerrado. A gente está falando que a gente pode ter 50% de eucalipto na reserva legal, mas não está falando se a gente pode ter gado. Ou então, tudo bem, abafa o caso, põe lá o gado e não fala nada para ninguém, tá tudo bem e tal, mas a gente pode agregar valor. Então, a gente está falando de incentivo aqui. Como que a gente pode ter um selo para o gado? A Embrapa está colocando agora um selo chamado carbono nativo, que é as pastagens que conservam pelo menos 10% de cobertura de árvores nativas, vão ter esse selo, com o Imaflora, por exemplo, certificando, e o gado tem um valor agregado. Então, tem toda a parte do selo, dos valores agregados, e do plano ABC+, que insere agora o SAF, o Sistema Silvopastoril, para os incentivos deles. Isso está muito forte nesse ABC 2021 a 2030. E os sistemas de produção. E aí eu acho fundamental a gente separar o que é agricultura familiar do que é agricultura industrial, do que são as grandes áreas. Tem desafios diferentes e oportunidades diferentes. Aí, de novo, essas árvores que a gente fala tanto aqui, que vira e mexe elas aparecem, pequi, baru, cagaita, mangaba, etc., estão aumentando, estão expandindo o seu mercado. Baru, a gente sabe, quem está participando dessas discussões aí está vendo que o Baru está alcançando o mercado europeu muito fortemente. Então, a gente tem um projeto agora lá na região de Cáceres, com estabelecimento, lá tem um hotspot, né, uma zona quente de baru e pasto. Tem um pasto com baru. E a gente vai tentar agregar valor em pastagem e ao baru com esses sistemas integrados, inclusive entendendo qual é o potencial do baru para facilitar essas pastagens, para ter mais capim exótico debaixo dessas pastagens. Então, seria legal a gente organizar as oportunidades de inserir o cerrado dentro dos sistemas de produção e de conservação que tem por aí, e aí a gente encontrar oportunidades, né? Tá bom, gente, se deixar, ficar o dia inteiro falando aqui. Obrigado. Muito, muito grata, Daniel. Vamos tomar cerveja, Daniel, estamos precisando. Gente, é muito assunto. Japoconé já bombou aqui mil coisinhas na cabeça. Não é pouco, né? Não é muito, né? Muita prosa, muito assunto, né? Vamos ter que fazer vários encontros, né, gente? Olha, eu vi esse projeto de Poconé, desculpa, esse projeto de Poconé, a gente pegou esse apoio agora do edital rural sustentável, do IABS, que pegou uma boa bolada de recurso do governo britânico e está trabalhando especialmente com sistema, com ILPF, né? Braquiária eucalipto. E agora eles expandiram, a gente tem muita oportunidade de colocar dentro da Embrapa, dentro do MAPA, dentro de essas empresas que têm trabalhado com vendido adubo, para a gente colocar as nativas nas pastagens do cerrado. Né? Muito legal, Daniel. Olha, eu estou vendo aqui que tem o Daniel Aguiar com a mão levantada, mas a Jéssica já tinha pedido a palavra aqui no chat.
Daniel, posso passar para a Jéssica primeiro, depois você fala. Jéssica? Obrigada, bom dia, pessoal. Muito bom ver todas essas pessoas. Eu ia comentar, e aí acho que tem muito a ver também com o que o Daniel trouxe, né? Acho que sistemas com Baru, né, em algumas regiões, já estão acontecendo de alguma forma, né? Já são as práticas que alguns grupos, né, alguns agricultores já têm. Então, nesse sentido, né, a gente está apoiando uma iniciativa lá no noroeste de Minas, na região de Arinos, com a produção de algodão agroecológico, né? Então, não considera ainda nem o sistema, assim, o componente arbóreo, né? Realmente é um trabalho mais simples, até que envolve a transição agroecológica de alguns agricultores. Então, eu acho que tem essa questão também a ser considerada, né? Que tem um universo ainda de muitos agricultores familiares, agricultores que, por exemplo, são extrativistas de Baru também, né? Já trabalham com Baru, mas ainda não tem uma prática mais ecológica da agricultura. Então, queria trazer um pouco desse universo também, né? Que é um passo a passo, né? Essa questão do agricultor que tá numa lógica ainda da monocultura, né? De ter uma noção errada do mercado, né? De achar que vai competir, por exemplo, com aquelas grandes áreas, né? Que tem ali na região, né? Então, mas lá também tem o gado, né? Então, eu acho que essa integração dos sistemas, assim, com o que já tem, por exemplo, o Baru, já seria um primeiro componente florestal, né, num sistema. E aí tem muito para dar certo, assim, né? Porque é o que já está ali, as pessoas já têm um mercado, já conhecem, né? Então tem uma familiaridade também, porque eu percebo que às vezes as pessoas ficam, por exemplo, na sua área de lavoura, né, onde vai tirar um retorno econômico, algumas vezes os agricultores eles ficam inseguros de investir ou de fazer alguma coisa diferente, né? Esse já seria mais um espaço do quintal, né? Onde ali o agricultor tem, né, planta várias coisas, dá certo, não dá certo, né? E dali vai tirando algumas experiências. Mas, enfim, né? Então, a gente está apoiando esse grupo de projetos lá, né? E essa questão também do algodão, queria também trazer, que acho que é uma planta agrícola que caberia muito bem, por exemplo, ali nessa região, né, que a gente está trabalhando, porque tem um mercado muito grande, assim, tem uma demanda muito grande, né, por esse algodão da agricultura familiar e agroecológico, orgânico, né, para pequenas e médias empresas, assim, né, da indústria da moda, por exemplo. Então, isso é já até uma abordagem mais da comunicação também, né, de colocar isso para a sociedade, para um grande público perceber, né, a relação que tem, por exemplo, do seu dia a dia com o sistema agrocerratense, com o sistema agroflorestal, com a agricultura familiar, né? Então, eu acho que essa seria uma experiência que a gente está tendo, né? O projeto está chegando na terceira safra do algodão e está tendo uns resultados interessantes, e no início a gente estava muito bebendo da experiência do semiárido, né? Que já tem uma produção de algodão da agricultura familiar há bastante tempo. E agora, né, a gente vendo, assim, depois de ter apoiado, a gente está indo para a terceira safra, a gente percebe o quanto os próprios agricultores, assim, que já têm uma base mais agroecológica, estão experimentando, colocando outras, fazendo uma integração maior com a sua própria roça, né, que essa é a ideia, né, não ser né, acho que tanto os sacis ou sistemas agroflorestais não serem, né, algo que chega, né. Aí eu percebo que às vezes a gente fala assim, né, da gente levar os sacis, né, quando na verdade é muito mais a gente reconhecer, né, muitas dessas práticas que já estão lá e encontrar essas oportunidades, né? E aí isso fazendo sentido, né? Fazer sentido nessa lógica que já está ali, né? Então, acho que assim, buscar inserir esses princípios, né? Estimular o uso de espécies, né? Que podem enriquecer mais esses sistemas. Então, Baru, algodão ali naquela região de Arinos, já com o que eles fazem, aí isso já seria um saci, sabe? Já incorporaria tudo isso.
acho que vou parar por aqui, né? Eu poderia me alongar mais, mas é isso, a gente bate papo aqui no chat. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Jéssica. Agora temos o Daniel e depois Flaviane. Oi, gente, bom dia. Então, eu vou falar aqui um pouquinho na minha humilde caminhada, assim, conheço pouco, estou começando agora, assim, né, me aprofundar mais nas questões de projetos. Mas quando eu falo, assim, de projetos que eu conheço, assim, que eu sei, me vem aqui na mente um projeto muito legal que tem lá em Cavalcante, que agora eu esqueci o nome, mas alguém aqui vai com certeza conseguir me lembrar, assim, que trabalha com as mulheres calungas, vendendo cosméticos, elas vendem gergelim, né? Essas coisas assim que tem lá. E aí é muito legal, porque foi incentivando, e hoje elas têm uma feirinha, eu não sei como é que tá, né? Porque faz tempo que eu não volto a Cavalcante. E eu acho muito interessante divulgar, assim, né? E com questões das demandas, assim, partindo um pouco da minha área ali, como professor, né? Ontem eu estava, professor não, né? Futuro, assim, estudante de licenciatura. Eu estava ontem dando uma curiada aqui na internet, eu achei um artigo muito legal que foi publicado em 2019 sobre a introdução do ensino de botânica com as plantas do cerrado, assim, aqui da UFG, do estado de Goiás, né? E aí eles fizeram um questionário, tudo, e várias perguntas, assim, deu para ter um panorama bem legal sobre o conhecimento, assim, eram alunos de ensino médio que estavam sendo perguntados. E eu acho que, assim, de demandas a gente precisa divulgar, assim, né, e ter mais ferramentas para adentrar o conhecimento, assim, principalmente, assim, nessa área, assim, de quem ensina, da aula, né, sobre as plantas e tudo, porque em um dos questionários lá foi perguntado sobre produtos, e eu achei muito curioso, porque nenhum aluno do segundo ano do ensino médio que foi perguntado conhecia produtos do Cerrado, assim, conheciam o Cerrado, eles conheciam várias coisas, mas no momento que foi pedido para trazer produtos do Cerrado, eles traziam produtos, assim, nenhum produto relacionado ao Cerrado, nenhum, assim, zero. Fiquei muito de cara com essa informação, né? Mas foi muito interessante, assim, foi um estudo muito legal, assim, para ver, porque essa ideia de botânica, ele também guiava umas aulas, assim, para a gente ter uma ideia sobre como envolver ali os alunos e tudo. E aí eu acho que é isso, assim, que eu posso contribuir, né? Essa questão de estar trabalhando mais informação, né? Produzir mais conteúdo mesmo relacionado ali à biologia, à botânica, em sala de aula, com a questão do cerrado, assim, né? Porque além de aproximar, né? Uma coisa muito legal, assim, também que teve nessa pesquisa foi que os alunos, pelo menos, eles entendiam que a importância do cerrado era para aproximar eles de um bioma ali que precisava ser preservado e tudo, mas faltava ainda essa relação mais com os produtos, entender as coisas que são produzidas, né? Então, eu acho que informação, assim, é uma demanda, né? E entender, assim, quais são esses produtos, quais as plantas, também é muito interessante, né? Para poder trabalhar essa área da botânica, assim. Acho que é isso aí. Se alguém lembrar o nome do projeto lá de Cavalcante, me ajuda aí no chat. Obrigado, gente. Joia, obrigada, Daniel. Temos Flaviane agora. Professora Flaviane, bem-vinda. Oi, bom dia. Gente, queria parabenizar, muito lindo, né? Esse desafio de fazer virtual uma coisa que seria bem bonita também presencial, né? Um grande encontro, bem bacana. Então, eu estou aqui um pouco participando, tentando ver em que eu posso ajudar, né, nisso tudo, né? E assim, como é que a gente interage? Acho que a agroecologia, né, a gente vai adaptar, né, vai ter uma adequação sociotécnica do que existe. Então, quando a gente fala em sistemas agroflorestais e em sacis, eu acho que isso é uma grande essência, né, porque aí a gente vai trazer um pouco para aquela realidade que a gente vive, uma coisa que é legal e que funciona, né, em outros biomas, como o bioma da Mata Atlântica. E eu acho que é atender a diversidade da agroecologia, né? Eu ouvi o Julian falando essa semana, né? E quase todos os biomas, tirando o Pampa, que tem formação florestal, né? Mas mesmo assim, qual que são as características assim essenciais, né? Dentro disso? E aí entra essa coisa do sacis, do cerrado forte, que eu acho que isso é uma coisa muito muito bacana.
e que tem relação com o que a Isabel colocou, né, da ATER. Então, qual ATER? Né? Então, é uma ATER que difunde um determinado modelo fechado ou aquela que vai justamente trabalhar nessa perspectiva do Saci, né? Então, enfim, trabalhando com essa noção mais sociotécnica e tudo. E, principalmente, né, a gente faz aqui o levantamento de espécies, de consórcios, foi muito lindo ontem, eu fiquei contando, aí até perdi as contas depois, né, da quantidade, fazer esse levantamento, todo mundo contribuindo. Eu acho que a gente precisa fazer isso também com os sistemas que já são manejados, né, a sistematização de experiências e tudo que existe, e pegar essa parte, né, mais social, mais do conhecimento dessas espécies que manejam, sistematizar isso junto, né? Muito, muito bacana. Isso, eu acho que é outra contribuição interessante, né? Eu sou professora, né, na UNB de Extensão Rural, então estou bem pegada nesse tema, acho que dá essa participar, assim, né, tem o maior interesse da gente fazer essa discussão, né, das trocas, das possibilidades de troca de conhecimentos e tudo, né, para você ter uma extensão rural, né, mais horizontal e tudo. Acho que é importante a gente tentar envolver os núcleos de agroecologia, né, nas universidades. A gente tem um histórico aí de todos esses conhecimentos eles serem gerados fora da universidade, né? Mas eu acho que os núcleos de agroecologia se pretendem assim como uma organização do espaço dentro da universidade para comunicar mais, né, com esses conhecimentos acadêmicos, né, e populares, que eu acho que essa é a nossa grande saída, né? Então, acho que essa articulação aí também poderia contribuir, né, mais a nível centro-oeste, e que eu acho que tem muita gente, né, tem muita gente aqui, mas tem muita gente que está fora e que eu tenho certeza que super chega junto, né, com essa discussão, com essa construção. E por Flaviane, último, gente, diga. desculpa interromper, só falando que está faltando menos de 5 minutos para a gente trocar os relatores. Tá. Obrigada, Tá. E, por último, assim, só querendo saber como é que esse movimento comunica, ou se está integrado ou não com a discussão do PL das agroflorestas, que, inclusive, está em audiências públicas e tudo. Eu acho que quando a gente fala de aumento de escala, pensar no marco legal, pensar em políticas públicas é importante, né? Se tem alguma iniciativa. Obrigada, gente. Já obrigada, Flaviane. Nós temos aí o Henrique. A Raíssa, não sei se estava com a mão levantada, eu confundi. Acho que é o Henrique. E o Chico, desculpa. Raíssa, você ia falar? Não? Então temos Henrique e Chico Delano. Bom dia a todo mundo, está muito legal escutar e ver como é que a gente está alinhado nessa ideia, né? Eu gostei muito da fala da Jéssica, do Daniel, dessa ideia de que já existe muita coisa, né, já rolando. Então, assim, eu lembrei muito daquele livro, né, Daniel, do Agricultores que Cultivam Árvores, né, no Cerrado. Eu então, botei aí. Oi? Botei no chat quando a professora ótimo, falou nem de vi. sistematizar a experiência. Pois é, então, ali você já tem os sistemas agrosserratenses acontecendo há muito tempo na prática. É incrível como você percebe essa experiência de levantar o que tem, né, de experiências, já traz muito isso, né? Podemos aproveitar isso e já ver o que já construiu, né, de conhecimento ao longo do tempo para falar, olha, isso aqui já está ali naquelas regiões, porque é isso que você falou, naquela região, naquele contexto, aqueles agricultores praticam daquela forma e entendem que aquilo já é interessante para eles. Então, aquilo é o ponto de partida, não tem que chegar com algum pacote para eles ou com alguma ideia. Para outras escalas, que é o que eu vi, assim, na hora que você tem um grupo de agricultores, onde você tem uma interação maior de cooperativas já envolvendo mercados, outras oportunidades, aí você pode trabalhar de uma outra forma, numa outra lógica mesmo, de um sistema agrosserratense já voltado, tentando influenciar com os técnicos que
gostei da fala também, eu não sei quem foi que falou, de colocar, a da Isabel, de trabalhar com os técnicos, sabe, da região, para tentar fortalecer um pouco essa ideia de incorporar mais elementos arbóreos nativos e outras espécies nessas áreas. Então, acho que esse é o outro ponto, onde tem assistência técnica para os agricultores já mais capitalizados, onde existe essa assistência acontecendo. Então, acho que são essas duas portas de oportunidades que a gente pode aproveitar. E, assim, eu acho que essa coisa de entender melhor os territórios e cada saci diferente, né, para cada território desse, eu acho que é o mais fundamental para a gente. E se for falar de escala, né, eu penso que a gente precisa pensar muito nessa ideia de também envolver outras oportunidades, como o componente animal, que eu acho que foi comentado ontem, você falou hoje, e eu também friso também uma ideia dessa, que a gente está conversando com o pessoal lá do IF de Minas, e também com o pessoal da CIAI, de várias oportunidades que estão surgindo aí, de falar assim, bom, vamos trabalhar ali no sul de Minas, vamos trabalhar ali nessas regiões onde já existe uma influência muito forte do componente animal, e são bacias leiteiras, são regiões onde se trabalha já dessa maneira, nessa lógica. Então, como que a gente pode influenciar e tentar trazer para a discussão esses elementos arbóreos? Por exemplo, keylines, que a gente vem trabalhando, desenhando, essa ideia de você ter cordões ao longo da pastagem de espécies arbóreas e que pode servir também de alimento tanto para o animal, ou também forrageiras, etc., ou também como uma ideia de você ter produtos para o agricultor, né, para ele poder aproveitar essa oportunidade e de entender que aquilo ali pode gerar uma madeira para ele, pode gerar lenha e também pode gerar frutas e outras espécies nessa pastagem, né? Nessa ideia mesmo, Daniel, de que você colocou aí, desse outro também livro muito legal que foi saído recente aí da questão animal aí, né, do cerrado e o animal. Então, acho que é essa contribuição que eu queria colocar aqui, e deixa, já que o tempo acabou. Obrigada, Henrique. Daqui a pouco vai vir um aviso de 2 minutinhos ou 1 minuto. Então, vou pedir para o Chico ser bem breve, porque o Ivan também está inscrito, gente. Então, por favor, se conseguirem falar rapidamente, Chico, Delano. Bom, gente, eu adiantei aí por escrito, que às vezes é mais fácil para condensar aí por escrito, né? Para depois organizar alguns comentários e diálogos para desdobrar daí. Né? Então, para também dar o espaço aí para o Ivan, acho que vale muito a pena ainda, até o final do encontro, né, a gente conversar mesmo sobre a construção, eu acho que de ferramentas, de metodologias para trabalhar com isso, né? A gente criar tentar criar uma forma de alguns cronogramas e alguns acúmulos para a gente trabalhar rapidamente sobre a pergunta do Daniel Vieira, né, lá no começo, da gente trabalhar essa concepção do que são os sacis, né? Para mim, tem algumas coisas que sempre tiveram muito presentes, né? Então, assim, a atuação intercalada, acho que estava na apresentação da professora Viviane mais cedo também, né? A atuação articulada entre ensino, pesquisa e extensão, eu acho que é algo que é muito forte, né? E em termos de propósito, eu entendo que é o seguinte, a gente precisa atender a uma demanda dos agricultores, né? Que os agricultores familiares que precisam, enfim, viver com dignidade no campo, né? E a gente também acredita e tem muita base de conhecimento já gerado sobre o quanto que o cerrado pode ter um papel importante nisso, em diferentes casos tem. Então, eu vejo muito propósito disso como um todo, né, que ele abre um guarda-chuva de ações e de linhas, de eixos, promover mais esses vínculos com o cerrado em pé, né, com o cerrado que existe e com o enriquecimento, promoção de mais cerrado, ou seja, há vários caminhos para isso, com a permanência no campo com dignidade, ou seja, com a geração de renda, né, dos agricultores. Então, há caminhos por aí, né?
Eu acho que a gente pode procurar explorar um pouco mais para não deixar o professor Ivan sem tempo, mas eu acredito que por aí a gente teria pelo menos dois eixos que depois se desdobram, né? Mas que é trazer os sistemas produtivos mais espécies do cerrado, estão dando... Que Gabriel colocou, é porque não tem água no campus, né? A gente agora que está tendo uma adutora que custa a bagatela de 3 milhões e agora que conseguiu uma emenda parlamentar aí com o Santo, que arrumou para nós 3 milhões. Mentira, né? Claro que, né? Arrumamos 3 milhões com o deputado, colocou a emenda, né? Mas, assim, ainda está nessa coisa de liberar, mas você pôr uma adutora de 3 milhões num contexto de falta de dinheiro para as universidades, institutos federais, mas na medida que vai instalar também, né? Aí vai permitir essa área mesmo que Gabriel atua aí, né, desses barulhos, vai poder ter até mesmo uma parte irrigada, se for o caso, para experimentar, né? Experimentação. Eu acho interessante também ter esses modelos sem irrigação, apesar de que eles são bem judiados, né, nessa época da seca, principalmente aqui em Arinos, que é semiárido, né, esse clima mais seco, para ter essas experiências para disseminar, né, que é possível, assim, com algumas espécies que são mais adaptadas, né. A intenção lá no Instituto foi justamente essa, assim, ter esse exemplo de um sistema que não depende de irrigação, né. Não, sem dúvida. Oi, gente. Estou vendo que vocês ainda que o pessoal não percebeu que mudou de estado. Nós já chegamos aqui. Queremos é que a gente nem sente. Na verdade, somos nós que somos deslocados, a turma fica, né? E aí agora chegamos aqui, né? E vamos trazer para vocês as perguntas que a gente quer discutir com vocês. E vou passar um pouquinho do que foi discutido no outro grupo. Primeiro, só queria colocar aqui, compartilhar com vocês as perguntas, para a gente já ficar com elas em mente. Assim, acho que vocês estão vendo já a minha tela. Então, não está em modo compartilhado? Está agora, né? Bom, então as perguntas para nosso momento de agora, nós temos aí 30 minutos para discutir, foi riquíssimo o outro grupo, tenho certeza que esse também vai ser, né? Onde a gente estava pensando, né? Lembrando quais são as iniciativas socioambientais, públicas e privadas, que nós temos que podem aumentar a escala do sacis no bioma cerrado, né? Quais são as demandas por iniciativas nesse sentido. Também levantar um pouco das lacunas que a gente tem e das oportunidades. Então, essa é a nossa missão, a gente depois vai colocar essas perguntas aí no chat também, mas antes disso, né, eu queria só colocar um pouco o que a gente teve no outro grupo, né? Então, a gente começou com a fala do Felipe, trazendo um pouco para a gente sobre os projetos desenvolvidos pela Embrapa, depois ele pode colocar novamente, e o Vini trouxe também para a gente um pouco do produtor de água, né, que é um projeto que a WWF vem trabalhando desde o seu início, né, e o grupo, então, começou a debater as questões, né. Então, o que foi levantado dentre as iniciativas que tem? Então, uma delas é uma iniciativa que tem na região dos Calungas, né, onde tem sido trabalhada, né, essa questão, né? E também foi levantado a importância, né, de se trocar experiências, né? Então, a Bel colocou isso, né, essa iniciativa dos Calungas já, né, nesse sentido de trabalhar os sacis, de compreender os sistemas locais, de trocar experiências com projetos que já têm, como, por exemplo, esse do Pipiripau, né? Uma questão também colocada, muito colocada, foi a questão da necessidade, né, de se ter uma ATER, né, agentes de ATER, assistência técnica e extensão rural, capacitada para trabalhar com esse tipo de sistema, né? Então, tanto a gente trabalhar com a capacitação dos técnicos de assistência técnica, né,
quanto que essa assistência técnica seja ofertada, né? Também foi levantada a oportunidade do PPP Ecos, vocês todos conhecem, é um programa de apoio ao Cerrado, que tem mais de 20 anos e que também em breve vai lançar o edital e que terá esse olhar também para o Saci. Então, uma oportunidade de uma iniciativa de apoio a esse tipo de sistema. Uma coisa que foi colocada em relação ao próprio sistema, né, ao Saci, uma proposição de que a gente discutisse num próximo momento o que é o Saci, né? O que seria o Saci diante do que já tem, né? E como que ele pode ser discutido para as diversas realidades, inclusive nos diversos espaços territoriais, né? E partir da ideia da gente olhar para o Saci e reconhecer o que já existe como Saci, não levar o Saci para as pessoas, né? Mas reconhecer os sistemas que já existem. Uma coisa muitíssimo colocada também no outro grupo, também foi muito assunto ontem, é a questão da inserção, né, do gado, né, no sistema. Então, se falou muito sobre isso, existem algumas experiências de sistemas agro-silvopastoris, né, com o cerrado, então que isso também deveria ser integrado nesse contexto, né, dos sacis, né. Essa questão do gado, que foi muito colocada ontem e colocada hoje, é uma questão que carece de regulamentação, então aí uma demanda apresentada, né. Se a gente pensar na construção de um saci com inserção do componente animal, né, uma demanda de regulamentação quando a gente quer fazer isso em áreas de reserva legal, né, por exemplo. Então, não há essa normativa para isso, então é uma necessidade. Por outro lado, há uma oportunidade de termos selos, né, se não temos a regulamentação, mas termos selos para o produtor que faz esse tipo de sistema, né? Foi também apresentado alguns exemplos disso, como o caso do pasto com o baru, né? Foi bastante evidenciado, a região de Poconé, onde tem um projeto lá, é uma iniciativa lá, onde a gente tem o apoio do projeto do programa Cerrado Rural Sustentável, né, que se inicia agora, então, com essa proposta do pasto com baru, né, na região de Poconé, no Mato Grosso. Também se destacou na região do noroeste de Minas, a Terra do Gabriel, né, lá em Arinos, um projeto com algodão, né, um projeto que já existe, com algodão agroecológico, né, de se ter uma proposta de inserção de outros componentes para além do algodão no sistema. Também pensando um pouco nesse exemplo do pasto com o baru, né, ter algo que possa ser pensado ali na região. Foi também levantada a questão da importância da educação, não só da formação de agentes de assistência técnica e extensão, mas também a questão da educação, né, da formação de alunos, de conteúdo, né, sistematização de conteúdos. Né, em algum momento, alguém colocou, acho que foi a professora Flaviane, né, que já é isso que a gente faz aqui hoje para o Saci, né, tem outros sistemas já mais discutidos, especialmente o SAF, que é o sistema mais discutido, né, dentre esses, e que também precisam dessa sistematização, né? Então, a importância da gente sistematizar a informação, divulgar a informação, tanto no âmbito da formação de alunos, como também na formação de agentes de ATER. O NEA foi destacado, né, os núcleos de agroecologia, como um espaço que faz isso já, né, de alguma forma, ele contribui com isso, porque ele relaciona o conhecimento acadêmico com o conhecimento popular. Então, é uma oportunidade a gente fazer o uso, aí, no bom sentido, fazer o uso dos NEAs, né, atuar, fortalecer os NEAs. Nos foi perguntado, aí nós não temos essa resposta, mas uma coisa importante, né, é uma demanda, né, como é que o marco legal de agroflorestas se relaciona também com essa questão do Saci, então uma demanda para a gente pensar aí,
E acho que foi por aí, mas Janaína e Fátima também estavam no apoio da relatoria. Eu vou abrir a palavra para elas complementarem, por favor. Sandra e pessoal, eu acho que a Sandra já listou praticamente tudo, né? Assim, eu acho que já foi bem sintetizado, mas eu só complementaria, não sei se a Fátima também queria complementar mais alguma coisa, ainda na questão dos intercâmbios, até para inspirar outras discussões, outros exemplos aqui, né? A Jéssica comentou que o caso lá do norte de Minas, essa questão do algodão é uma coisa recente, né? E ela colocou que é muito importante, porque é uma cultura agrícola que pode estar associada, né, a sistemas agroserratenses, agroflorestais, com outras espécies, e que tem esse potencial assim, de também ter um trabalho de comunicação. Aquela região tem um trabalho com essa questão de aproveitar já para questões de artesanato, né? Então seria interessante, né, uma comunicação para mostrar que ali é importante também trabalhar isso, e que estão com intercâmbio com o pessoal do semiárido, né? Quer dizer, que já tem mais experiência. Então, essa questão do intercâmbio é importante, e só sobre a sistematização, que foi um exemplo até sugerido pelo Daniel Vieira, da Embrapa, né? Quando se colocou que é preciso a gente sistematizar, a gente já tem algumas coisas, mas às vezes são muito locais, e ele até compartilhou o link, acho que a gente pode pôr de novo aqui, porque o pessoal que entrou não tem, daquele livro, né, Agricultores que Cultivam Árvores no Cerrado. Então, são esses tipos, né, de experiências que a gente gostaria de ouvir de vocês, se vocês lembram, né? Públicas, privadas, né, da iniciativa privada, ou também de iniciativas bem locais. Joia, Jana. Oi, gente. Bom dia a todos. Jana, eu não sei, Sandra, se você... Porque eu estava com microfone fechado aqui, não sei se você falou do projeto que a Janaína depois colocou no chat o nome, que é o Mãe de Olhos lá dos Calungas, né? Que é uma iniciativa que acho que o colega também chama Daniel, lá, né, diz que já está acontecendo, como se já fosse um saci presente lá na comunidade dos Calungas. Era só para destacar isso, que eu não ouvi. Joia, Fátima, bem lembrado, sim, não tínhamos falado, importante também. Acho que agora a gente queria abrir para ouvir, acho que talvez o Felipe queira colocar um pouco do que colocou no outro grupo, para dar o start aí da discussão também. Pode falar, Felipe, por favor. Bom dia, gente. Para levantar a bola, né? A ideia aqui é levantar a bola, colocar à disposição, porque a gente quer ouvir de vocês, né? Eu compartilhei aqui o link que o Daniel trouxe para a gente. É interessante porque ele fica aparecendo para os dois grupos, eu não sei aqui, eu já coloquei o link ali, né? Falar das experiências do projeto Biomas, que a gente tem em plantios, que a gente estava chamando lá de SAC, né? Sistemas agros, SAF é Sistema Florestal, SAS, Sistemas Agrosavânicos, e SAC, Sistemas Agrocampestres, né? O que a gente tem lá, que inclusive manuseia gado, né? Roberto está aqui conosco, está trabalhando com isso lá na Fazenda Entre Rios, que é aqui no Distrito Federal, que quem quiser visitar está à disposição, né? A gente tem essas experiências relatadas no Web Ambiente, eu coloquei o link aqui para nós. Para o Cerrado, são quase 100 experiências que a gente conseguiu coletar, né? Temos que ampliar, e a proposta é que o que seja falado aqui a gente coloque lá nesse link do Web Ambiente, né? E que está determinando, muito importante no projeto Paisagens Rurais, né, que nós estamos treinando quase 200 técnicos do Senar, exatamente com várias técnicas de recomposição do cerrado. E certamente esse tipo de conteúdo que está sendo trazido aqui, SACI, ou com qualquer outro nome que a gente tem aí, está sendo divulgado e colocado à disposição para que esses técnicos possam ensinar naquilo que a gente faz com leitura no Serviço Florestal, né, Sandra? Que nós temos quase mais de 7 milhões de propriedades já cadastradas no CAR, das quais grande parte delas está no Cerrado. Nós temos quase 3 milhões desse grupo de propriedades, e conhecer esse tipo de tecnologia que nós estamos
discutindo aqui e disponibilizar para esses técnicos, que é isso que o Web Ambiente se predispõe a fazer, é que a gente está atingindo, porque desses 3 milhões de propriedades, 90% tem menos que 4 módulos fiscais. Então, é um público carente desse tipo de informação e a gente quer compartilhar com eles, por isso que nós estamos organizando eventos desse tipo, no sentido de colocar aquilo que a sociedade está gerando para que a gente possa realmente trazer esse tipo de informação para quem precisa, né? E é muita gente, quase 90% desses 3 milhões de proprietários estão precisando desse tipo de informação. Eu quero destacar mais 3 programas, né, que estão em ação, que é o Pra Valer, que é dentro do projeto, do Programa de Regularização Ambiental dos Estados, onde a gente coloca para conversar, como a gente usa aqui, para dialogar, né, a ciência, os órgãos ambientais e as federações de agricultura, para que realmente o programa de regularização de regularização ambiental aconteça, né? E temos os programas de federação, né? de nível federal, que é o ABC+, e o Floresta+, né, Sandra? Isso aí são programas que estão apoiando esse tipo. Então, nós temos que divulgar e fazer esse tipo de informação acontecer. E ser divulgado vai ajudar muito concretamente essas pessoas, né? Colocar e jogar a bola para vocês. Agora a bola está na mão de vocês aí. Isso, gente. Eu vou colocar novamente aqui as perguntas no chat, talvez, para dar uma animada. O Vini estava com a gente, mas, Vini, você está aí? Eu acho que o Vinícius se perdeu. Vini, você não, estou sim, é que a internet começou a picotar, eu tirei o vídeo. Tá bem. Você quer falar um pouquinho do produtor, do trabalho? Sim. Então, a gente começou a trabalhar no Pipiripau no programa Água Brasil, numa parceria entre o WWF Brasil, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil e Agência Nacional de Águas em 2011, pré-produtor de água, que foi criado em 2012, e na época ainda no plantio o clássico de restauração em mudas, né? 3x2, ali os espaçamentos. E ao longo do processo a gente foi trabalhando com as entidades governamentais de fazer restauração não só por mudas. E aí fizemos semeadura direta, né? No último contrato a gente fez mais semeadura direta, mais agrofloresta do que mudas, né? Então foi um processo de convencimento de mostrar as vantagens de outros sistemas, né? Agrofloresta para agricultores familiares, chacareiros e assentados, mais nessa pegada também da soberania alimentar e na geração de renda, que o plantio por mudas não traz, e semeadura direta para áreas maiores, né? E planas. E aí, nesse processo, foi bastante interessante de ver que os órgãos vão mudando um pouco essa percepção, né? De só plantar mudas a partir do trabalho de mostrar que existem outros sistemas que são mais efetivos. E aí, nesse processo, a gente encerrou o projeto em 2019, mas de vez em quando a gente participa das reuniões ainda. E aí, na última que eu pude participar, eu apresentei o SACIS, Sistemas Agro-Serratenses, o pessoal da ANA ficou bastante interessado, eles que têm apoiado a Emater agora, no convênio ANA-Emater, nos plantios de restauração, e ficou tão interessante que até virou matéria do boletim de julho, essa experiência do SACIS. É uma das oportunidades que a gente tem de estar escalonando ali na Bacia do Pipiripau, nos assentamentos, né? Roseli Nunes, Osiel Alves e nos chacareiros. Inclusive, Roseli Nunes e Osiel Alves são as áreas onde a gente iniciou os primeiros 3 SACIs, agora com o apoio da PEQI, Pesquisa e Conservação do Cerrado, a ONG parceira na implementação, de 3 experiências, 3 famílias, 2,5 hectares, né? Nossa meta no W e de 2 milhões de hectares até 2030 no Cerrado é gigantesca, e a gente tem o SACIs como um cardápio aí importante de ser colocado nas áreas, especialmente de agricultura familiar, de pequenos e médios produtores que se interessem nessa experiência e está disseminando. A gente também tem uma parceria com o Movimento Sem Terra agora sendo construída e queremos também, pelo menos, uma experiência em cada estado. Eles estão com a campanha 100 milhões de árvores, plantio de 100 milhões de árvores e produção de alimentos saudáveis. E a gente está nesse processo de discussão que não é só plantar árvores,
No Cerrado, a gente tem que plantar arbusto, tem que plantar capim e tem que produzir alimentos. Né? Produzir alimentos, eles já sacaram que a campanha é plantar árvores e produzir alimentos. Agora a gente está colocando arbustos e os capins na história, né? Inclusive para gerar semente para restauração. Alguns deles, inclusive, participaram do nosso curso de capacitação de coletor de semente no Cerrado. Teve quase 1.000 inscritos em 2 dias de inscrição, de abertura, e a gente conseguiu formar em torno de 332 no Cerrado, né? Então, super legal estar unindo essas agendas, não só públicas, mas também as agendas da sociedade civil, né? Como essa parceria nossa com o Movimento Sem Terra. Então, é isso. Câmbio. Estou aberto a também alguma dúvida. Gratidão. Joia, obrigada, Vini. Agora temos o Gabriel inscrito, gente, podem levantar a mão, quem quiser falar, tá bom? Gabriel, é com você. Aproveitando aí a experiência do Abílio Vinícius, está participando do nosso espaço aqui hoje, o José de Paula, que é gerente regional aqui do IEF, né, no noroeste de Minas, e é um guerreiro aí da restauração, aí, décadas e décadas aí, trabalhando no IEF. Com sementes e semeadura direta, né? Aí eu indiquei esse nosso companheiro aí, Abílio Vinícius, aí, passei o contato, tomara que prospere. Eles têm uma área no Parque Estadual aqui de Minas para ser recuperado, e eu acho que eles estão querendo evoluir para essa experiência das sementes, que eu também, pessoalmente, tenho um interesse bem grande. Sou engenheiro florestal, a gente muito nessa lógica da muda, a dendromania, né? A mania de plantar mudas, e não é só esse caminho que existe, a gente tem outros caminhos para percorrer também. Espero que dê certo aí a parceria aí com vocês. Uma experiência que eu queria relatar era a experiência da Copa Base aqui em Arinos, né? Que foi um projeto que foi aprovado aí no Ecoforte. Eu não acompanhei as experiências, mas foram muitas unidades demonstrativas, foram mais de 50 unidades demonstrativas, e com uma lógica interessante que foi uma construção da cooperativa junto com os agricultores, porque eles plantaram espécies que a cooperativa demanda, né? Então, esse canal de comercialização, que é um problema sério da agricultura familiar, a cooperativa consegue encurtar a partir do momento que você constrói sistemas que já tenha uma comercialização garantida. Com certeza tem várias dessas experiências, algumas com certeza não foram para frente, mas tenho certeza que várias delas estão prosperando, e tem um grande interesse acadêmico também em acompanhar essas áreas. A perna é curta, as demandas são muitas, quem sabe eu ainda consigo acompanhar melhor. Mas é uma iniciativa interessante, a proposta é muito boa, eu acho que é uma proposta de trabalho que pode ser replicada em outros momentos aí, em outros editais e outras experiências. Ô, Gabriel, só aproveitando, levantando a bola para você, de repente já pensar no desenho do PPECOS, que a Isabel deixou a porta aberta, na sistematização das experiências e na consolidação. Quem está mal das pernas, dá um reforço, ampliar quem já fez legal, acho super legal apoiar um projeto que já está andando, né? Como algumas vezes fui avaliador de projetos, é gostoso de ver um projeto que precisa dessa segunda mão de tintas, que já te convido para fazer isso e puxar, a gente está junto aí. Câmbio. Valeu. Joia, gente. Aqui a gente teve a Paula, que se inscreveu, e aí eu vou passar para ela primeiro e depois eu passo para o José. Tá bem? Tudo bem, José? Então, vamos lá, Paula. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Bom dia. Eu queria falar um pouquinho, então, aqui das iniciativas nossas enquanto Núcleo de Estudos em Agroecologia, o NEA Candombá, né? A pesquisadora do NEA Candombá, então ela trouxe esse conceito dos sistemas agroserratenses no trabalho de conclusão de curso dela, no curso de agroecologia lá do IFB Planaltina, né, nossa escola, e aí a gente entendeu que realmente é um caminho muito interessante para o trabalho do NEA, que é um trabalho que agrega ensino, pesquisa e extensão, né? A gente tem atuado em alguns territórios de reforma agrária da nossa região, especialmente o Pequeno William, o Osiel Alves e agora o Roseli Nunes, né?
Então, essa iniciativa que o Abílio Diniz comentou, que a gente vem comentando, né, desde ontem, com a WWF, a PEQI, a gente está presente também enquanto NEA Candombá, né, aí na figura da Paulinha e da Vivi. E aí a gente tem um projeto com a FAPDF, um projeto de pesquisa, que tem um recursozinho, que não é muito, mas é bom, sempre é bom, né? E aí a gente está fazendo uma parceria com o Vinícius Lima, do Osiel Alves, no sentido de produzir um material pedagógico sobre os sacis, um material bem simples assim, né? Que possa ser veiculado nas redes sociais, que ele também tenha diversos formatos. Então, o Vinícius está fazendo as ilustrações e vai ser o mote do material é assim, o que é um saci? E aí a gente explica de uma forma muito simples assim, e a gente gostaria de, então, partilhar isso com vocês, né, e contar também com a participação das organizações, dos pesquisadores, pesquisadoras, aqui para a gente dar vazão a esse material. Eu acredito que até o final do mês ele deve estar pronto, e aí vai ter post para Instagram, vai ter videozinho, possivelmente um folder, né, que quando a gente voltar a circular, né, presencialmente nos lugares, é um material que a gente pode levar também para as comunidades, né, para as organizações. E a gente tem um desejo muito grande de desenvolver o sistema agroserratense no Pequeno Ilha, no assentamento Pequeno Ilha, que fica vizinho nosso, do IFB Planaltina. E é uma região bastante interessante para esse arranjo, porque tem um cerrado em pé, lindo, riquíssimo ali, né? É uma área de preservação ambiental, então, onde foi... Quer dizer, agora o assentamento já não é, né? Mas antes era uma área de preservação ambiental e tem uma área de reserva legal significativa dentro do assentamento. Então, a gente tem conversado aí com a WWF, né, com a PEQI, nesse trabalho dentro do Osiel e do Roseli, a gente tem trazido muito também um olhar para o Pequeno Ilha, que a gente acha que seria um espaço, um território muito interessante para construir, né, para sacis. E, inclusive, já tem algumas famílias que fazem experimentação de enriquecimento do cerrado, como a Cássio e a Guta, que também são egressos do curso de agroecologia lá de Planaltina, né? São muito interessantes. Então, a gente sabe que teria um lugar muito fértil para a gente desenvolver, então, os sacis também lá no Pequeno Ilha. Obrigada. Joia, Paula, muito grata. Agora temos aí o José e o Terena. Bom dia. Eu vou um pouco meio que filosofar em cima das questões que foram colocadas, né? Eu acho assim, o nome, o Saci, ele tem que começar a aparecer. Porque, por exemplo, abriu um grande edital aí para terras indígenas e restauração de terras indígenas, que era agrofloresta em áreas de cerrado, entendeu? Então, daí, quando a pessoa que você está conversando com o técnico responsável por fazer o edital, você fala, olha, meu amigo, não é por aí, então acho que tem que ficar mais carimbado nesse sentido, né? As possibilidades, porque senão vem de novo para os sistemas batidos, né? E agora com novos nomes, tal, sintrópicos, não sei o quê. Então, acho que tem que ter essas possibilidades. E daí essa história de que lacunas, oportunidades, tal, é um pouco assim, como vender o peixe, né? Eu fico imaginando nesse sentido dos sacis, né? E daí se a gente pensa que os sacis seriam savanas secundárias, né? Algo nessa linha, para a floresta a gente já tem muito batido, né? Que são corredores florestais para ligar fragmentos e não sei o quê, né? Nesse sentido. E quais seriam os corredores dentro do cerrado, né? Então, uma forma de se vender o peixe, né? Pensando na paisagem, na ecologia, seria os sacis, né? Que poderiam fazer essa função de trampolim, essas ligações, né? Então, para além de se vender o saci no sistema que a gente já vem se discutindo, né? De
de recursos, né, para alimentação, né, e tudo isso que já foi falado, mas nisso pensando no sistema, como vender isso para conservação, né, ligando esses fragmentos, né, então seria uma oportunidade de se inserir isso dentro disso, né, e daí trazer as instituições, né, da sociedade civil ou não tal, para ter esse olhar amplo, né, um olhar da paisagem nesse sentido que os sacis poderiam estar inseridos, né, e daí tem essas atuações mais locais, né, que seriam a conformação dos sacis, com mais intensidade ou menos intensidade, mas tem esse olhar mais amplo, que seria essa coisa da paisagem, né, dos sacis inseridos nessas políticas públicas e iniciativas. Joia, obrigada, José. Terena, é com você agora. Bom dia, pessoal. Aproveitando um pouco aqui da fala também do José, eu queria falar um pouco das demandas e das oportunidades, né? No estudo que eu fiz do meu doutorado, eu pesquisei como é que era a oferta de alimentos orgânicos aqui no DF, né? E aí, a oferta de alimentos, de uma maneira geral, no DF, ela a maioria dos alimentos que a gente consome aqui vem de fora, né? Então, isso é uma fragilidade muito grande aqui dessa região, e eu acho que quando a gente começa a ver quem produz alimento mesmo, né, e a maneira como o alimento é produzido aqui na região, a gente tem essa oportunidade mesmo, né? O DF, ele é carente, né, de abastecimento, e a gente tem experiências cada vez mais exitosas de uma produção saudável, então tem um potencial muito grande para a gente abastecer aqui essa nossa região com alimento, né? Eu acho que isso é uma oportunidade. O DF é o distrito que mais tem feiras no Brasil, então, assim, a quantidade de feiras que a gente tem e o hábito, né, que as pessoas aqui do DF têm também de frequentar as feiras, e a troca que acontece também é muito grande, então acho também que é uma boa oportunidade. E acho que a gente tem que aliar, né, o mercado consumidor mesmo, porque a comercialização é um ponto super importante esses sacis. E, por último, só falando do ponto de vista de políticas públicas e projetos de lei, acho que é só importante dizer que nós, do ISPN, a gente está fazendo um trabalho bem bacana em torno de advocacy e monitorando, né, leis que estão aí para serem aprovadas e como é que isso influencia na nossa agenda, né? Então, acho que também a gente tem que ficar muito esperto com isso, porque a conjuntura não está fácil e, às vezes, tende a piorar, né? É isso, obrigada. Joia, obrigada, Terena. Mais alguém, gente, inscrito? Tem vários comentários aqui no chat, eu pediria para... Não sei se estamos conseguindo acompanhar aqui, o Vini quer falar um pouco sobre o que tem no chat, o Vini que está ajudando a gente hoje a acompanhar o chat. Bom, temos agora a Maria do Carmo escrita. Então, enquanto a gente vai pensando, quem tiver colocado alguma coisa no chat e preferir se manifestar, por favor, peça a palavra aí com a mão levantada. Enquanto isso, vou abrir para a Maria do Carmo. Por favor. Eu gostaria de salientar, vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Eu moro na região do Tororó, e é uma região que a gente tem 20 mil habitantes aqui na região sul do DF, com uma área de cerrado ainda muito preservada, então nós somos uma formação de várias chácaras, mais de 220 chácaras na região do Barreiros, e muitos condomínios que vêm se instalando. Então, existe um processo de degradação ambiental gigante, porque se prevê até 2030, né, 1 milhão de habitantes, e então esses condomínios estão degradando e arcaica, e nós, a partir do Conselho de Segurança Comunitária, o CONSEG, nós conseguimos formar um grupo ambiental, e esse grupo ambiental fez o regimento do Parque Tororó, e nós pensamos em desenvolver vários projetos. Agora a gente vai trabalhar com o mapeamento das nascentes, porque nós não somos considerados manancial de água, então as nascentes são desprezadas, mas nós temos uma riqueza ainda não descoberta,
E os agricultores ainda dessa região, das chácaras, né? É uma produção muito incipiente, eles ainda não têm muito apoio e muita articulação. Então, nós pensamos em fazer um trabalho integrado com a chácara, que, na verdade, a escola já está aí, junto com a sede do Conseg, que é uma área bem extensa, toda degradada. Então, eu vi que a Rosângela tem já um trabalho de sucesso, porque a nossa ideia é trabalhar um projeto de produção referencial na região, de alimentos e plantas medicinais e outros elementos, né? Plantas que possam se extrair as fibras, entre tantas outras coisas. Então, é isso. É uma região ainda muito embrionária no processo de articulação comunitária, mas a gente tem buscado esse caminho de se reunir, de qualificar. Nós propusemos o regimento interno do parque como uma forma de começar a dar visibilidade ao grupo, porque a leitura ainda é muito desenvolvimentista e a degradação é muito bem-vinda, porque está trazendo asfalto, gente. Então, a gente tem uma luta muito grande aqui para salvaguardar, porque aqui tem a Cachoeira Tororó, que é a água ainda do Pau de Cacheta com água com qualificação 2, né? O que é uma água ainda para qualidade de consumo e balneabilidade. Então, aqui a região Tororó é uma região que ficou um pouco esquecida, mas a gente tem começado a participar de muitos grupos para que a gente ganhe mais escala e visibilidade para participação social e parcerias com as instituições de ensino, universidades, IFs, né? Para que a gente juntos possa fazer novas leituras sobre a ocupação do território que seja menos agressiva e mais voltada para a conservação ambiental. Gente, só interrompendo, e falta menos de 5 minutos para a gente ir para a sala principal. Então, obrigada aí. Obrigada, Thay. Então, agora temos a fala da Rosângela. Por favor. O chat está muito conversas de dois, assim, bilaterais, nada assim para trazer para o grupo, não. Câmbio. Tá bem, obrigada, Vini. Rosângela? Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia de novo. Só para reforçar aí que a gente tem um projeto, né, que entrou novos participantes aí, das unidades de conservação, que envolve... Oi, Rosângela, desculpa te cortar, mas está um pouquinho baixo, se você puder falar assim mais próximo. Está ouvindo melhor? Agora, bem melhor, obrigada. Então tá bom. Que está ouvindo, tá, né? Então, a gente tem um projeto de pontos medicinais, né, e saberes tradicionais nas unidades de conservação do Distrito Federal, que envolve a restauração, tá? A gente pode também verificar essa parte de plantio, semeadura direta. No momento a gente está trabalhando com produção de mudas, espécies de cerrado, e nós temos também atendimento à comunidade e capacitação, tá? Então, é muito legal a gente estar fomentando essas parcerias aqui. E assim como todos, nós também temos problemáticas, né? De dificuldades financeiras, dificuldades no nosso caso, mais é uma dificuldade de mão de obra para estar auxiliando na aplicagem do projeto. E uma coisa que eu trago, que a Maria falou ali da região, eu não vou falar da região aqui, mas do geral, do grupo aqui, que a gente se preocupar bastante com essa parte de recursos hídricos, né? Porque para se ter um sistema agroflorestal, um sistema funcionando, né, a agroserratense, a gente precisa de água e a gente precisa cuidar das nossas nascentes. Eu trabalho também com nascentes e tem muita coisa sendo degradada, desmatada, destruída, principalmente para a construção civil, né? É necessário? Mas a gente tem que ter esse cuidado. E, inclusive, classes de cursos de rio, igual falaram aqui, a gente tem uma classe que pode ser feita a diluição do esgoto, que isso é importante, porém, as classes são mudadas para a diluição. Então, a gente precisa ter uma classe melhor como produção, né? Então, a gente ter cuidado com essa parte dos recursos hídricos, que é importante, tá? É só isso. Obrigada, Rosângela. Bom, ainda temos alguns minutinhos aqui, não sei se alguém queria completar com alguma coisa, aproveitar. Acho que temos 3 minutinhos aqui ainda, ou 2.
Fiquem à vontade. E Ana? Tá. Então, vou falar um pouco aqui de Arinos, né, que é onde eu estou inserida hoje. A gente está aqui com uma demanda muito grande aí de derrubada de cerrado para implantação de complexos fotovoltaicos. Então, a previsão é 80 mil hectares de cerrado que vai ser, né, derrubado para essa finalidade. E não tem como ir na contramão desse sistema, né? Então, se não pode ir contra eles. E essa galera que está vindo para cá são multinacionais extremamente poderosas, né? Vale, Voltalia, Sky, SEI, Solatio. Então, são empresas que têm bastante dinheiro e que não têm pessoas para trabalhar, para recuperar áreas, para incentivar agricultores a plantar sistemas agroflorestais ou agroserratenses. Então, é só um alerta aí, né, que tá rolando isso aqui em Arinos. Ainda não começaram a derrubar, mas a previsão é começar antes do final do ano, e aí são 80 mil hectares de cerrado em volta de veredas, né? Então, eu fico bastante preocupada e atenta, assim, né, com a possibilidade de projetos para incentivar agricultores familiares a produzir sistemas que restauram e que produzem, né, como exemplo a gente tem os sistemas agroflorestais, agroserratenses, etc. Então, é uma demanda aí que a gente pode pensar em projetos para apresentar para essas empresas, eles têm recursos para isso. E aqui precisa muito, né, de fortalecer essa assistência técnica, porque os agricultores, eles reclamam muito de baixa produção, né, que tem pouca chuva, os solos estão extremamente degradados, com um sistema de produção convencional, com muito insumo químico, muita máquina, e que vem intensificando também aqui em Arinos, né, com a chegada dessas empresas de produção de energia, vai vir as empresas de produção em monocultura em larga escala, então os agricultores vão ficando cada vez mais escanteados, a gente pode sofrer aí com problemas de falta de água muito intensa, né, porque muitos pivô central, muitos barramentos, esses empreendimentos estão vindo tudo em volta de veredas, então deixo aí para vocês, para a gente pensar junto aí em projetos para apresentar para essas multinacionais que estão vindo aqui detonar o nosso cerrado. Obrigada. Joia e Ana, obrigada aí por esse alerta aí, essa oportunidade apresentada, né? Não sei se no caso, assim, eles estão abrindo desculpa que eu não ficou claro para mim, eles estão abrindo oportunidades de editais, alguma coisa, assim, tem alguma coisa aberta? Não, é só uma... Então, o que acontece? Eles, aqui, nos processos de licenciamento, dentro da legislação mineira, né, eles têm que fazer a restauração e a compensação, né, no caso, a compensação são para as espécies de piqui e ipê, que são protegidos no estado de Minas, ou eles pagam a taxa, né, que aí, por exemplo, uma empresa, que foi a Voltalia, que vai desmatar 2 mil hectares, a taxa é de 2 milhões, então, eles optaram por pagar a taxa porque não teve nenhuma iniciativa de ninguém apresentar projetos e tal, e eles estão vindo com muita pressa, assim, sabe? Porque é uma loucura isso aqui, sabe? Eles, por exemplo, a Vale já está propondo de comprar as terras que a Voltalia arrendou a princípio, então eles ficam nessa corrida, então eles preferiram pagar a taxa, uma por não ter tido ninguém que apresentou uma iniciativa, né, de fazer essas restaurações, e outra que é mais fácil para eles. Daí, essas empresas têm fundos, né, de investimentos nesse sentido. O Abílio deve conhecer bastante sobre isso, mas eles pregam a energia sustentável, né, energia renovável, não sei o quê, babá. Então, para sustentar isso, eles precisam investir em projetos que não tem... Aqui, como é um processo de licenciamento simplificado, eles não têm nenhum processo assim, de que exigem eles fazerem esses investimentos, só que é mais pela uma questão de marketing, né? Então, eles não têm ninguém lá dentro da empresa que trabalha em específico com restauração, com incentivo de
produtores, mas se a comunidade externa apresentar a eles projetos que sejam viáveis, né, que sejam economicamente viáveis, sustentáveis, ambientalmente, né, aí eles aprovam, assim, e Tá bem, tem bastante tá bem. investimento. Obrigada, Iana. Nós vamos sendo abduzidos agora, vamos de novo para a sala principal, nos encontramos lá, gente. Nos encontramos lá para depois sair para o intervalo, mas primeiro vamos todos para lá, para que ninguém se desligue do nosso evento.